Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado, então ó, deixa de ser trouxa e se inscreva, ative as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro aqui do Caldeirão Furado e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome, emojis pra você usar aqui nos comentários dos vídeos ou chats de lives e também você pode contribuir através do botão valeu, assim o seu comentário fica em destaque entre os demais. Essas são as formas que você pode ajudar o canal, além das mais simples, que é dar o like no vídeo, compartilhar, deixar o seu comentário com feedback. Então, se você puder e quiser fazer isso, sinta-se à vontade, eu vou ser muito grato. Inclusive, muito obrigado a todos os membros aqui do Caldeirão Furado, a todos que mandam os comentários através do Valeu, a todo mundo que manda pergunta no Papo Furado, vocês são incríveis, então muito obrigado. Hoje nós vamos continuar com a análise da teoria E se Harry Potter fosse para a Sonserina, lá do canal Super Carlin Brothers. As duas primeiras partes da análise já estão disponíveis aqui no Caldeirão Furado e a teoria inteira tá lá no canal do Super Carlin Brothers. Se você quiser assistir a original, o link tá aqui na descrição como sempre e todos os créditos da teoria a eles. Eu só vou analisar a teoria, ela não é minha. Prisioneiro de Azkaban já é um livro onde o passado começa a ser mais explorado, né? O passado ali envolvendo a história do pai do Harry com os marotos, o grande segredo envolvendo ali o feitiço Fidelius e a morte dos pais do Harry, quem traiu de fato os pais do Harry. Será que iria mudar alguma coisa na relação entre o Lupin ou até mesmo o Sirius, o Harry estando na Sonserina? E o Fred e George ainda dariam de presente o mapa do maroto pro Harry? É o que nós vamos descobrir nessa terceira parte da teoria E se Harry Potter fosse selecionado para Sonserina. Segundo a teoria, a primeira grande mudança que aconteceria na história seria no Expresso de Hogwarts, mas não com o Harry em si. O Harry vai continuar no vagão com o Ron e com a Hermione, porque eles são amigos mesmo o Harry estando na Sonserina. Ele ainda vai dividir vagão ali com o Lupin, então isso não vai mudar. O Harry ainda vai ser afetado pelos Dementadores, mas um outro aluno também seria. Um aluno que passou por um trauma recente, Draco Malfoy. Na segunda parte da teoria, que engloba a Câmara Secreta, é o Draco quem é levado pra Câmara e não a Gina. Então é o Draco quem tem esse trauma aqui nessa parte da teoria. E na história original, o Dementador afeta a Gina de certo modo. Então aqui na teoria vai ser o Draco. Só que o vagão onde o Draco está não tem nenhum professor, não tem ninguém pra interferir ali na presença do Dementador. Então o Draco não se beneficia da experiência do Lupin oferecendo chocolate pro Harry, espantando o Dementador. Ele simplesmente tá sozinho, assustado, amedrontado, não vai pra ala hospitalar quando chega em Hogwarts, ao contrário do Harry. E em Hogwarts, neste contexto, quando o Draco pergunta ao Harry se ele realmente desmaiou, ele não tá perguntando em tom de deboche, ele tá perguntando em tom de solidariedade. E segundo a teoria, esse ano as coisas estão meio diferentes entre o Harry e o Draco, porque até então eles se odiavam, mas no ano anterior o Harry salva a vida dele na Câmara Secreta. E então a partir desse momento, quer eles gostem um do outro ou não, eles têm uma espécie de respeito um pelo outro. E o Draco vem sofrendo uma batalha interna terrível em relação às ideologias de sua família, que foi o que ele sempre acreditou e cresceu acreditando, com a nova realidade ali que ele enfrenta de ter sido levado para a Câmara Secreta, quase ter sido morto, enfim. Aí a próxima grande mudança vai acontecer na aula do Hagrid, onde na história original o Draco acaba mexendo ali com o hipogrifo, né, provocando o Bicuço, insultando o Bicuço e acaba sendo ferido. Só que, na teoria, como o Draco está mudado, ele não ofende o hipogrifo, então ele não é atacado e a aula segue normalmente. E isso gera uma outra mudança. Como o Harry, nessa teoria, faz parte do time de quadribol da Sonserina como apanhador, o Draco, logicamente, não entrou como apanhador, o que aconteceria no segundo ano, mas ele entrou como artilheiro. E o que acontece? Como ele entra no time, ele ganha uma vassoura do pai dele, e não uma Nimbus 2001, e sim uma Firebolt. E aí a próxima mudança aconteceria na aula de defesa contra as artes das trevas. O Harry, estando na Sonserina, iria assistir a aula, logicamente, com os alunos da sua turma. No filme, eles assistem a aula juntos, mas no livro é separado, ali a aula é só a Grifinória, e no caso aqui vai ser só a Sonserina. Então na aula de defesa contra as artes das trevas, onde o Lupin ensina sobre o bicho-papão, o Draco vai ali enfrentar o bicho-papão e pra surpresa do Harry, o bicho-papão assume a forma de um dementador, e o Lupin acaba intervindo ali, não deixa o Draco enfrentar, acaba assumindo, igual acontece no filme com o Harry, porque no livro o Lupin nem deixa o Harry enfrentar o bicho-papão nem chega a se transformar. Só que aí a grande mudança que aconteceria nesse caso é que
o Draco iria enfrentar antes do Harry, e aí iria aparecer o Dementador, porque ele tá morrendo de medo por conta do que aconteceu no trem. Depois da aula, o Harry decide falar com o Draco, e aí ele pergunta sobre o Dementador e fala que era a mesma coisa que ele tinha medo. E aí o Draco admite que era por isso que ele tinha perguntado ao Harry se ele tinha desmaiado. Vamos para a próxima grande mudança da história, que segundo a teoria acontece no dia de ir para Hogsmeade. O Harry ainda tem sua autorização negada, porque ele ainda fez a tia virar um balão. Ali o começo da história foi praticamente igual na história original, só que aí ele vai pedir autorização ao invés da Minerva, do Snape, e o Snape nega, já que o Snape é o diretor da Sonserina. Essa primeira excursão a Hogsmeade acontece no Halloween. Nessa noite de Halloween, acontece o ataque dos Sirius no retrato da Mulher Gorda, que é a entrada do salão comunal da Grifinória. Na história original, isso confirma as suspeitas das pessoas que sabiam que, ou que achavam que, o Sirius estava atrás do Harry. Só que nesse caso, o Harry é da Sonserina. Então, seria só um ataque, tecnicamente, ao salão comunal da Grifinória, porque talvez o Sirius achasse que o Harry, por ser filho do Tiago e da Lilian, também estaria ali. Então, ninguém associou ao Rabicho, ao Perebas, nem nada do tipo. E o Harry se sente extremamente aliviado por estar na Sonserina e pelo fato do Sirius achar que ele estava na Grifinória. E aí vem outra grande mudança, que é no primeiro jogo de quadribol da temporada. O primeiro jogo seria entre Grifinória e Sonserina, na história original. Mas como o Draco machucou o braço lá, que o Bicuço ataca ele, o jogo acaba sendo adiado, né? O Marcus Flint acaba usando isso como desculpa pra adiar o jogo, e aí a Grifinória joga contra a Lufa-Lufa. Mas como na teoria o Draco não foi machucado, então o primeiro jogo que ocorre é contra a Grifinória e Sonserina mesmo. Resumidamente, segundo a teoria, o Draco marcaria muitos gols porque ele possuía uma Firebolt, e quando o Harry vai pegar o Pomo de Ouro disputando com o Ron, que era o apanhador da Grifinória, que entrou no ano anterior, ele é atacado pelos Dementadores e acaba desmaiando, caindo da vassoura, e o Ron pega o Pomo de Ouro sem ver isso acontecendo, e ele não sente que realmente mereceu a vitória, que derrotou o Harry, como aconteceu mais ou menos parecido com o Cedrico. E o Draco, nesse jogo, também é afetado pelos Dementadores, e ele também cai da vassoura, a vassoura dele também se quebra. O Harry pede ao Lupin pra ensiná-lo a se defender dos Dementadores, porque, né, o Lupin tava ali no vagão do Expresso de Hogwarts e espantou o Dementador, enfim. E o Lupin concorda em ensiná-lo. Só que a grande diferença é que quando o Harry vai até a aula particular com o Lupin, ele convida o Draco pra ir com ele. Agora, uma coisa que não muda tanto na teoria é que o Fred e o George continuam dando o mapa do Maroto pro Harry, porque mesmo eles não sendo tão próximos quanto eles seriam na história original ali, com o Harry sendo da Grifinória, eles ainda têm uma certa proximidade, principalmente por conta da amizade do Harry com o Ron e do Harry estar sempre presente aí com a família Weasley. Então o Harry vai pra Hogsmeade, ele ouve sobre o Sirius Black, ouve que o Sirius Black era padrinho dos seus pais, isso acontece da mesma forma. No Natal, o Harry recebe a Firebolt de presente e acontece como de costume. A única diferença é que ao invés de ser no salão comunal da Grifinória, ele recebe no salão comunal da Sonserina, descobre ali sozinho, mas logo vai correndo e conta pro Rony e pra Hermione. A Hermione demonstra a mesma preocupação, a vassoura ainda é investigada e isso ainda causa uma treta entre o Harry, a Hermione e o Ron. Eles ficam meio, o Harry e o Ron ficam meio sem se falar com a Hermione, isso ainda acontece. Aí depois das férias de Natal, o Harry vai lá nas aulas com o Lupin, como eu disse, leva o Draco junto com ele, e Draco, em agradecimento, conta ao Harry sobre o motivo de Sirius Black estar caçando ele. E aí o Harry já sabia disso, porque ele ouviu, né, em Hogsmeade, mas aí ele decide ouvir o que o Draco tinha a contar, porque vai que tinha alguma informação nova. E essa parte do Draco contar ao Harry realmente faz sentido, não ele contar ao Harry em si, mas o Draco sabia, né, que o Sirius tinha sido preso por ter traído os Potter, enfim, nem o Lucius sabia que o Sirius estava do lado deles, né, que como foi divulgado aí do Sirius ser um comensal da morte. Então, enfim, isso faz sentido do Draco saber, dele contar, aí fica pra parte que eu vou analisar a teoria, ainda não chegamos lá. Aí a próxima grande mudança também acontece na partida de quadribol, em que o Harry se apaixona pela Cho Chang, ali no terceiro ano, porque na verdade a Cho Chang, ela volta a jogar no jogo contra a Grifinória, porque ela tava machucada. Então no jogo contra a Sonserina, que é um jogo antes, quem joga é o apanhador reserva do time da Corvinal. Então o Harry não tem o contato com a Cho e acaba não se apaixonando por ela, pelo menos não nessa parte da história. A outra grande mudança é que o Harry mais uma vez vai visitar Hogsmeade, só que não acontece aquele episódio que ele joga bolas de lama no Draco, que no filme é bolas de neve, né? Não acontece aquele episódio porque o Draco não descobre ele, não
não vai correndo pra contar pro Snape, e o Harry não tem que voltar correndo ali e acaba sendo pego pelo Snape. E isso gera uma grande mudança, porque é nesse momento que o Lupin confisca o mapa do Maroto, porque o Snape vê o nome no mapa, reconhece o nome aluado e chama o Lupin pra ver se ele sabia se tinha alguma coisa a ver com isso. Isso na história original. Só que como o Draco e o Harry não estão assim com uma animosidade tão grande entre os outros, não acontece nada, o Harry passa a tarde escondido ali no passeio em Hogsmeade completamente comum, volta pra Hogwarts sem nada acontecer, fica com o mapa do Maroto e não tem nada do que acontece na história original nessa parte. Ok, nesse cenário da teoria, a próxima grande mudança é no final da Copa das Casas de Quadribol, que acontece entre a Sonserina e a Lufa-Lufa, e o Harry acaba brilhando com a Firebolt, derrota o Cedrico, sem dar a mínima chance a ele, e a Sonserina ganha o campeonato. Aí agora a gente vai lá pros exames finais. No teste de defesa contra as artes das trevas, os alunos enfrentam um bicho-papão, e o bicho-papão do Draco novamente assume a forma de um dementador, e pra surpresa de todo mundo, ele consegue conjurar um patrono corpóreo, que segundo a teoria assume a forma de um pavão. O Harry também consegue se livrar do dementador, mas sem um patrono corpóreo, o que até faz ele ficar com uma certa inveja do Draco. E a próxima grande mudança, segundo a teoria da história, acontece quando o Harry, o Ron e a Hermione vão até a cabana do Hagrid, porque o professor havia encontrado o Perebas, não porque o Bicuço seria executado, porque isso não acontece, já que ele não atacou o Draco e não aconteceu nenhum julgamento. Só que aí eles vão até a cabana justamente porque o Hagrid encontrou o Perebas e avisa o Ron sobre isso. Então eles vão lá, pegam o Perebas, e aí quando eles saem, acontece tudo que acontece. Os Sirius aparecem na forma animago, pega o Ron, leva pra Casa dos Gritos, só que aí aqui fica tudo muito diferente, porque o Lupin, ele só vai até a Casa dos Gritos porque ele vê o nome do Harry ali no mapa do Maroto, vê o nome dos Sirius e vê o nome do Pedro Pettigrew. E então ele vai lá e acaba indo atrás. E ele deixa o mapa aberto em cima da mesa, o que faz com que o Snape chegue no escritório, veja o mapa aberto em cima da mesa, veja os nomes e vai atrás deles. Isso na história original. Só que, como o Lupin não confiscou o mapa, então ele não aparece por ali. E o que acontece é que o Harry acaba enfrentando os Sirius sozinho na Casa dos Gritos. O Sirius tenta explicar tudo e fala sobre o Rabicho, só que o Harry, relutante a acreditar ali, não ia dar a varinha pra ele transformar o Perebas ali em humano, né? Desfazer o feitiço ali de animago. E aí o Harry propõe aos Sirius que todos eles fossem juntos ao castelo, que se o Sirius estivesse falando a verdade, ele não tinha nada a perder. Ele iria ao castelo, eles iriam encontrar o Dumbledore, quem fosse, e se fosse verdade, o Rabicho ia ali assumir a forma humana, o Sirius seria inocentado. Ok, o Sirius concorda, já que ele realmente era inocente. Então o Harry coloca a capa de invisibilidade no Sirius, porque os dementadores estão à solta ali pelo terreno de Hogwarts, e aí o Harry puxa o mapa do Maroto pra seguir o caminho até o castelo, pra ver se não tinha ninguém ali, se não ia dar problema. E o Sirius, quando vê o mapa do Maroto, fica surpreso, pergunta onde ele conseguiu aquilo e explica que ele era o Almofadinhas, que o Pontas era o pai do Harry e que o Rabicho era o Pedro Pettigrew e o nome dele estava aparecendo junto ali. E nesse momento o Harry acredita. E aí o Harry pergunta quem era Aluado e o Sirius responde que ele provavelmente nunca tinha ouvido falar que Aluado era uma pessoa chamada Remus Lupin. E aí o Harry explica que o Remus Lupin na verdade era professor e estava na escola naquele momento. Ok, eles decidem ir até a sala do Lupin. Só que o que acontece? É lua cheia, o Lupin está transformado, trancado em sua sala, só que ele tá sob o efeito da poção de matacão, ou seja, transformado em lobisomem, mas com a mente humana, calmo, tranquilo, consciente, porque é justamente o que o Snape vai fazer, certo? Ele vai levar a poção de matacão pro Lupin tomar, e aí ele vê o mapa do Maroto na história original, então por isso ele vai até a Casa dos Gritos. Mas como não tem mapa do Maroto, então o Lupin tomou a poção ali tranquilamente, se transformou no lobisomem, calmo, e tava ali na sala deles, esperando a lua cheia passar e ele sair da transformação. E aí eles chegam ali na sala do Lupin, só que quando o Lupin vê os Sirius, ele ataca, só que de uma forma protetiva, ele tá tentando proteger ali, e aí os Sirius se transformam, eles começam a lutar, e nisso o Rabicho aproveita a chance pra fugir, e aí no meio da confusão o Rabicho escapa e ele mesmo se transforma em homem pra ter a chance de fugir, de correr dos Sirius. Então começa a perseguição, o Rabicho vai pros terrenos de Hogwarts pra atrair os Sirius pra fora, o que dá certo numa armadilha, porque os dementadores pegam ele. Acontece mais ou menos como aconteceu ali do Harry ir atrás pra tentar ajudar os Sirius de alguma forma, e eles são atacados pelos dementadores e um patrono de alguém surge e os salva. E o Rabicho novamente escapa. Depois disso, todo mundo acorda na ala hospitalar, o Ron ferido, o Dumbledore chega e eles explicam tudo o que aconteceu. Ele sugere que a Hermione use o vira-tempo, assim como na história original,
final e sugere que eles voltem 2 horas no tempo, que seria suficiente para salvar os Sirius, já que não precisavam salvar o Bicuço. O Dumbledore explica a eles que o Sirius estava numa torre, que o Snape estava de vigia nessa torre e que eles estavam esperando o Fudge chegar para os Dementadores sugarem a alma do Sirius. Então eles seguem a instrução do Dumbledore, eles voltam no tempo e aí eles vão para a sala de defesa contra as artes das trevas. E por que eles fazem isso? Porque eles vão tentar convencer de alguma forma o Lupin, eles que estão ali, de que o Sirius era inocente e impedir que a treta toda acontecesse. Basicamente é isso. Então eles vão lá para a sala de defesa contra as artes das trevas e se escondem. Enquanto eles estão lá, eles veem o Snape chegar com a poção pro Lupin, o professor se trancar no escritório, o Harry sugere que eles falem com o Lupin naquele momento e conte o que iria acontecer, mas a Hermione impede, e o Snape volta para ver se o Lupin realmente tinha tomado a poção, se tinha funcionado. Logo, eles veem a si mesmos chegando, né? Eles veem eles do passado, no caso, chegando. Aí acontece toda a interação ali com o Lupin transformado, e aí o plano deles é fazer o Lupin segui-los como um lobisomem descontrolado para atrair a atenção do Snape, que tá de guarda na torre, e assim libertar o Sirius que tava preso. Só que o Harry não consegue resistir ao impulso do rabicho mordendo o Ron, fugindo, escapando e atraindo o Sirius lá pro terreno de Hogwarts, onde ele iria ser atacado por Dementadores. E aí ele vai atrás do Sirius dele do passado, da Hermione do passado, e aí é nesse momento que ele conjura o patrono, salva a si mesmo, o Sirius e a Hermione. Mesmo assim, o Sirius ainda é capturado. Na torre, a Hermione e o Lupin seguem o plano de sair correndo e o Lupin segui-la, fingindo que iria atacá-la, que estava descontrolado, e eles conseguem fazer isso. Justamente, a Hermione sai correndo, falando que tinha um lobisomem, e o Snape vai atrás, o Sirius deixa a porta livre, a Hermione liberta o Sirius, ele se transforma em Animago de novo, porque até então ninguém ali tinha visto a sua forma Animago, ninguém sabia, além do Dumbledore, da Hermione, do Harry e do Ron, e ele foge. Ele consegue fugir ali transformado sob sua forma Animago. O Snape persegue o Lupin, né, transformado, e aí ele vê que o Sirius escapou, e ele fala que a Hermione estava envolvida nisso, e que ela que libertou o Sirius, e o Dumbledore dá aquela passada de pano e fala que ele mesmo encontrou a Hermione desacordada, e levou ela pra ala hospitalar, então não podia ter acontecido isso. Ok, a teoria basicamente é isso. Claro, o autor da teoria, ele fala umas coisas a mais, mas que não importam pro contexto da teoria em si, ele só fala coisas a mais, porque é parte do roteiro dele lá, então eu só peguei um resumo mesmo do que é a teoria em si, no seu contexto, e trouxe pra vocês. Agora, o que eu acho sobre a teoria em si? Por incrível que pareça, essa foi a minha parte preferida da teoria, mas eu ainda tenho alguns pontos sobre ela. A primeira contradição que eu encontro aqui é na parte ali do começo mesmo, na primeira mudança, do Draco ali sendo atacado por Dementador no Expresso de Hogwarts. Bom, vamos começar aqui. O Harry, ele só não teve sua alma sugada no Expresso de Hogwarts porque o Lupin estava no vagão e interferiu. O Dementador não ia simplesmente atacar o Draco lá sozinho no vagão e simplesmente parar no meio do caminho e ir embora. Então começa que a alma do Draco já seria sugada aí. Então essa parte eu já acho meio contraditória. Alguém pode querer argumentar de tipo, talvez o Dementador não tenha sugado a alma, não tenha começado a dar ali o efeito de sugar a alma. Talvez só tenha feito o Draco passar muito mal e tremer igual a Gina. Ok, mas ainda assim é estranho, porque segundo o próprio Dumbledore, os Dementadores não fazem diferença entre os que estão caçando e os que se colocam em sua frente. Eles não vão diferenciar. Então ali eles estavam atacando o Harry sem o Harry ter feito nada, eles atacariam o Draco também. Inclusive, pra mim, essa parte da teoria, pelo menos o começo dela, devia se chamar Draco Malfoy e o Prisioneiro de Azkaban, porque as mudanças são praticamente inteiras no Draco e não no Harry. Mas beleza, eu não vou entrar no mérito do Draco ter mudado ou não, porque na teoria, o Draco já vem apresentando uma mudança ali nas outras partes da teoria. Então eu não posso pegar o Draco da história original aqui e falar, não, isso não aconteceria porque o Draco não é assim. Porque neste contexto da teoria, esse Draco faz sentido, entendeu? Porque já vem das outras partes da teoria. Então não seria justo eu falar sobre isso. Mas vamos lá. Eu não acho que o Harry simplesmente seria amiguinho do Draco. Tipo, não amiguinho, porque ele, na teoria, ele também não é amiguinho. Mas eu não acho que ele seria tão empático com o Draco. Porque o Draco é uma pessoa odiosa, sabe? Pelo menos ele é. Não tem como. Depois ele acaba se tocando, caindo na real, acaba, mas ainda é uma pessoa odiosa, sabe? E aí, eu não acho que o Harry levaria ele pra fazer aula, mas voltando, a gente acaba ficando preso um pouco no contexto da teoria e da mudança do Draco da teoria. Então,
outra coisa que eu não posso falar que não faz sentido, porque na teoria faz. Os outros pontos dentro da teoria são bem encaixados, tipo, por exemplo, o Bikusu não ataca o Draco porque o Draco não xinga. Ok, dentro da teoria isso faz sentido, tá bem amarrado. Agora, o único ponto que eu tive uma certa dificuldade ali de achar que rolaria mesmo é a forma que as coisas aconteceram na Casa dos Gritos, porque apesar de ser legal, de ter sido legal, de pô, o cara, ele reimaginou toda a história ali de uma forma muito criativa. Mas, cara, o Harry, ele tava, na história original, ele tava com muito pé atrás de acreditar no Sirius. Inclusive, até o momento em que o Snape tá ali, ele não tá acreditando. Mesmo depois de atacar o Snape e querer saber mais, ele ainda não tava acreditando. E até depois do Rabicho estar transformado em homem, ele não acredita. Ele fala assim, não, ele se escondeu porque ele sabia que você ia matar ele fala pro Sirius. Então, ele tem muita dificuldade em acreditar, sabe? Muita dificuldade na história original. Então, eu duvido que ele ia aceitar muito de bom grado eles sozinhos ali, ele falar, não, beleza, vamos lá pro castelo então e é isso aí. Pô, mano, eu acho difícil, sabe? Eu acho muito difícil. O Harry ali na hora da raiva, diante do cara que era responsável por ter, entre aspas, responsável pela morte dos seus pais, ele sozinho ali, só com o Rony e com a Hermione, eu acho meio difícil ele ter essa calma de pegar e falar, não, beleza, vamos lá pro castelo. Pô, o Harry é um cara impulsivo, ele é um personagem impulsivo, tanto que é por isso que ele é grifinório. A coragem dele é uma coragem impulsiva, até uma coragem meio burra. Pra ser bem sincero, a coragem da Grifinória é meio burra. Eu sou grifinório e a gente é muito temperamental, a gente é muito explosivo, sabe? Então, eu acho que é meio difícil acreditar nesse contexto. Mas, na teoria, o Harry é Sonserino. Então, não faz sentido colocar ali as características da Grifinória. Mas, pra mim, essa parte foi meio assim, meio difícil de engolir. Mas agora, se tem uma coisa que eu tenho que tirar o chapéu nessa teoria, é essa parte da viagem no tempo, onde o autor da teoria mudou toda a história, seguindo mais ou menos a mesma linha. Ele mudou ali, tipo, vamos dizer que ele deu uma nova roupagem pra história, mas seguindo a mesma base, de viagem no tempo, respeitando o paradoxo de Bootstrap que está na história, né? Então, essa parte eu tenho que tirar o chapéu, que eu achei muito criativa mesmo. Eu tava achando muito difícil o desenrolar da história sem ter o Bikusu, né? Pra pegar e voar ali e salvar os Sirius e tal. Tava realmente achando meio difícil, mas ele conseguiu fazer de uma forma que ficou amarradinha e achei legal. No geral, eu gostei da teoria. Sendo bem sincero, gostei mesmo. O final da teoria acabou salvando pra mim e compensando aquelas partezinhas do Draco e tal. Mas eu também tenho uma certa dificuldade com o Draco, talvez porque eu seja muito apegado ao personagem original, sabe? Então, talvez eu tenha que abrir um pouco mais a mente pra analisar a teoria. Acabou a bateria do meu bastão de luz aqui, ó, que faz a iluminação aqui desse lado. E por incrível que pareça, isso não é combinado, porque no vídeo original dessa teoria tem uma parte que dá uma pifada na luz do cara mesmo, cara. Isso só pode ser destino, na moral. Que destino? A gente tá destinado a ficar juntos pra sempre? Não, nada a ver, né? Destino. Mas é uma coincidência engraçada. Mas eu quero saber de você, o que você achou dessa parte da teoria? Mano, até agora eu não consigo acreditar que a luz deu ruim justamente no episódio que a luz dá ruim lá pro cara também, velho. Cara, que coincidência maluca. Então é isso, o que você achou dessa parte da teoria? Me despeço aqui meio na escuridão desse lado aqui, tamo lá do oculto da lua. Deixa aqui embaixo nos comentários. E se você tá ansioso pra análise da parte 4 da teoria, que engloba Harry Potter e o Cálice de Fogo, comenta aqui embaixo também. Eu gosto muito de analisar as teorias do Super Carlin Brothers, eles têm umas teorias muito legais, eles também têm umas teorias bem viajadas, mas na maioria das vezes eles têm umas teorias bem legais. Então fica aí todo o crédito ao canal mais uma vez. Tô aqui analisando uma teoria de outro canal, teoria não é minha, tá? Não tem intenção nenhuma de acharem que a teoria é minha, fique bem claro isso. O link do canal vai estar aqui na descrição, segue lá, assistam. Os vídeos são em inglês, mas normalmente tem legenda. Então se você quiser acompanhar o canal deles, é bem legal, fala sobre tudo, não é sobre Harry Potter, é sobre tudo, tem vários assuntos legais, beleza? A gente se vê num próximo episódio do... Eita, prendi a varinha aqui. A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.